Joga a primeira pedra quem nunca escreveu uma mensagem de WhatsApp e teve a mensagem interpretada de maneira completamente diferente daquilo que você pretendia alcançar, daquele que era o seu objetivo. Esse vídeo é para você. Se você se identifica, se você já passou por uma situação dessa, fica aqui até o final, acompanhe as 5 dicas e eu vou estar te dando informações preciosíssimas, dicas de ouro, para que você escreva melhor e escreva necessariamente para atender à demanda do seu público. Eu só preciso dizer algo importantíssimo antes de entrar com as dicas preciosas para vocês. Pessoal, eu lamento dizer que embora você aprenda a escrever muito bem, usando o máximo da sua comunicação eficaz para atingir determinado público, eu preciso dizer que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas irão ler o seu texto de maneira equivocada, mas isso por causa agora do outro lado, de quem está lendo. Nós precisamos, e esse vídeo aqui é exatamente para isso, precisamos resolver o problema que está no escritor, em quem envia a mensagem. Se a gente resolve ao máximo possível a nossa necessidade de se comunicar com clareza, agora a nossa responsabilidade está cumprida. Já não vai ser mais meu papel entrar na cabeça do outro e fazê-lo interpretar aquilo que já está óbvio, aquilo que já está claro. Mas vamos lá. Nós estamos falando de algo que precisamos alcançar. É uma habilidade que a gente vai desenvolver. Acompanha comigo, fica até o final. Cada dica vale ouro e é preciosíssima. Vamos à primeira dica. A primeira dica é: evite usar apostos e orações intercaladas nos seus textos destinados a públicos diversos. Calma, não se assuste, eu vou explicar direitinho o que é aposto e o que é oração intercalada. O fato é que evite nas suas mensagens usar isso. Agora vamos entender o que é. O aposto é uma informação bem pequena que a gente adiciona a uma mensagem principal. Então, o aposto quanto à oração intercalada, eles têm a função de adicionar informação a algo que é macro, a uma mensagem maior, certo? A uma informação mais importante. Aqui nesse vídeo você pode estar se direcionando logo a seguir para você ter acesso aos treinos de como melhorar sua comunicação. Lá nesse vídeo eu também falo que é importantíssimo, não a comunicação mais objetiva, centrada, evitar detalhes. Quando eu falo de detalhes, nesse caso aqui, aposto e oração intercalada são detalhes de uma informação macro, de uma informação maior. Como eu estou falando de públicos diversos, você está enviando uma mensagem para uma empresa. Essa empresa tem vários níveis de trabalho, vários setores de trabalho, do menor ao maior. Você está num grupo de WhatsApp dessa empresa. O que você vai fazer, a primeira dica diz, é evitar informações adicionais na sua informação principal. É basicamente isso. Eu vou colocar aqui ao lado um exemplo de oração intercalada, um exemplo de apoio, só para você visualizar como que isso acontece numa escrita, que é algo que a gente deve evitar para públicos muito diversos, muito plurais. O exemplo que eu vou colocar aqui ao lado é de um aposto. Gostaria de saber se vocês viram um livro amarelo, vírgula, do Castro, vírgula, que esqueci no refeitório. Esse aposto aqui, geralmente o aposto ele é bem menor, a informação dele é bem menor do que de uma oração intercalada, até porque na oração intercalada a gente tem verbo, se tem verbo deve ter outras informações que agregam valor àquele verbo. Então, olha só, esse aqui é o aposto. Eu não quero adentrar nos detalhes dessa informação, até para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente tem várias formas de interpretação aqui. A primeira forma de interpretação, o nome do livro é do Castro, é uma possibilidade de interpretação. Lembra que a gente está lidando com públicos diversos. Eu não sei qual o grau de instrução, grau de leitura, de capacidade cognitiva que
determinados públicos têm a respeito da minha informação. Por isso a comunicação ela precisa ser o mais pontual possível, precisa ser o mais objetiva possível. Segunda possibilidade de interpretação, do Castro é o nome do autor do livro, é uma possibilidade. Lembra que outra pessoa pode interpretar dessa forma. 3. Do Castro é o nome do dono do livro. Não sabemos. Em situações de públicos diversos, mensagens de WhatsApp precisam ser mais pontuais, objetivas. E a dica número 1 é retire do seu texto apostos. O outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês vai ser da oração intercalada, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E um exemplo de oração intercalada bem simples que eu posso estar colocando aqui para vocês, bem simples, mas ela tem o seu nível mais complexo, as coisas vão se acertar, acredito, muito em breve. Acredito é um verbo, ele está intercalado aí no meio dessa oração principal. As coisas vão se acertar muito em breve. No meio dessa informação, eu adicionei outra informação. Nesse caso, é uma oração bem curtinha, é só um verbo, o verbo está sozinho, o verbo acreditar, ele é um verbo que não precisa de complemento para fazer sentido. Então, aqui, nesse caso, especificamente, não ficou tão complicado de entender, mas há margem para má interpretação, há margem. Certo? O que a gente precisa, então, internalizar? Para grupos diversos, para grupos muito grandes, é muito importante evitar, nas nossas mensagens, o uso de aposto e o uso de oração intercalada. Simples assim. Vamos à dica 2 agora. Seja pontual na sua fala, sem parecer grosso. Eu criei uma regra que eu chamo de mais com menos. Então, em se tratando de comunicação, nós precisamos focar em mais comunicação, em menos subjetividade. Precisamos focar mais na comunicação e menos nos detalhes, mais na comunicação e menos nos desvios da oralidade. É sempre pensar mais na comunicação e menos em algo que vai prejudicar essa comunicação. Então, olha só, não se assustem com os termos que eu vier a trazer aqui para vocês. Eu vou explicar logo em seguida toda a informação que eu trago sobre língua portuguesa, logo em seguida ela vai ser bem explicada, ela vai ser detalhada. Então, não buga, não pula desse vídeo sem antes entender como que funciona essa regra. Ela é importantíssima e, se bem aplicada, você vai muito longe no desenvolvimento da sua comunicação. Então, presta atenção. A regra é mais com menos, já disse o nome, e eu vou trabalhar aqui, ó, com sujeito, verbo, complemento, advérbio de lugar ou de tempo, você pode estar usando os dois, e calma, não sai, eu vou explicar. Finalidade. Esses são os termos que eu digo essencialmente não podem faltar numa boa comunicação direta, não podem faltar. Então, em outras palavras, eu trouxe aqui, como eu sempre vou fazer, explicação de como que eu enxergo isso acontecendo na minha fala. Então, suponha que você vai mandar uma mensagem para o gerente da sua empresa, você é subordinado, certo? E aconteceu um problema. Então, entra no personagem, incorpora aí o personagem para você entender direitinho como que funciona essas regrinhas. Sujeito, verbo, complementos, advérbios e finalidade. Presta atenção, olha o exemplo que eu vou colocar aqui. Você está escrevendo uma mensagem. Senhor Fábio, isso aqui é um vocativo, porque a gente não vai chegar lá já de supetão, desrespeitando. Se eu não quero parecer grossa, a primeira coisa que eu preciso fazer é usar algum pronome de tratamento para me dirigir à pessoa. Quer seja superior a mim, quer seja igual a mim, quer seja inferior a mim. Respeito, pessoal, é sempre importante em qualquer situação. Senhor Fábio, o nome do gerente é esse no nosso imaginário. Senhor Fábio, eu, sujeito, necessito, verbo. Gente, o verbo necessito, ele precisa de complemento. Se eu já digo uma mensagem, eu necessito, e a próxima dica vai ser sobre não fragmentar a mensagem, eu necessito e demoro uma vida para escrever porque aconteceu alguma situação aqui e eu não terminei de escrever a mensagem, a gente já tem um problema de comunicação. Eu necessito, o verbo necessitar precisa de uma informação adicional para fazer sentido. Caso contrário, a gente tem um ruído na comunicação. A gente tem um problema na comunicação. Então, continue a informação. Olha só.
Perdão. Senhor Fábio, vírgula. Eu necessito, eu, sujeito, necessito, verbo. Qual o complemento desse verbo que não tem sentido sozinho? De suporte técnico. Olha a informação acontecendo. O complemento do verbo agora apareceu. A informação está começando a gerar sentido, sem parecer grosso. Lembra do nosso objetivo, tá? Onde? Na ala de máquinas pesadas. Para quê? Com que finalidade? A fim de dar continuidade à colheita. Bingo, 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 bingo para quem treinar a partir de hoje a comunicação mais eficiente do mundo. Para que você precisa entrar em detalhes, se você pode ser pontual, sem parecer grosseiro e sem deixar margem para outras interpretações. Claro que tem um outro do outro lado que pode interpretar errado, mas você está fazendo a sua parte, que é aprender a escrever melhor. Você não foi grosso, você trouxe a informação necessária, porque se o gerente se tocar, ele vai perceber que tem gente parado, sem trabalhar, porque o suporte de máquinas precisa chegar lá para resolver algum problema que aconteceu nas máquinas, então ele vai, ser esperto, porque a mensagem foi muito pontual. Precisa de suporte técnico para que eles possam continuar o processo de colheita. Gente, sem a colheita para essa empresa, o serviço para. Concorda comigo? Uma mensagem super pontual. Outra, o Francisco, o sujeito, precisou o verbo. Quem precisa de algo, tem que ter informação aqui, tá? O Francisco precisou se ausentar do trabalho. Do trabalho é lugar. Mais cedo é tempo. Então, eu coloquei advérbio de lugar, advérbio de tempo. Gente, tira da cabeça esse negócio de que advérbio de lugar, advérbio de tempo é difícil de aprender. Não é. Só é uma palavra difícil que as pessoas inventaram para fazer você ter medo. Mas, no final das contas, o que ele quer dizer é simplesmente uma coisa. Advérbio de lugar, você vai dizer no seu texto o lugar. Simplesmente isso, o lugar. Advérbio de tempo, você vai dizer o tempo. Pronto. É simples. Não precisa dificultar, não precisa ter medo. Nesse caso aqui, no meu exemplo, eu coloquei os dois advérbios, o de tempo e o de lugar, para a mensagem ficar mais clara. Tudo bem? Então, olha só. O Francisco precisou se ausentar do trabalho é lugar, mais cedo é tempo. E aí, se eu paro a minha mensagem bem aqui, porque ele precisou sair urgente e ele não conseguiu mandar nenhuma mensagem para o gerente dele, eu já tô ferrando o meu amigo. Por quê? Porque eu não disse a finalidade. Pessoal, tudo na vida precisa de uma finalidade. Para que você está assistindo esse vídeo? Você quer melhorar a sua forma de comunicar-se. Isso é um objetivo, você quer alcançar isso. Tudo na vida a gente precisa de uma finalidade, caso contrário, muitas pessoas não vão valorizar aquilo que você está fazendo. Qual é a finalidade de vida daquela pessoa? Não parece, aparentemente, não ter um projeto de vida. Entende? Então, é importantíssimo nos seus textos, na sua fala, você cumprir o papel de dizer qual objetivo você quer alcançar. Na mensagem aqui, o gerente já ia ficar muito chateado. Como assim? O meu subordinado sai sem a minha autorização e não fala nada. O amigo lá querendo ajudar acabou atrapalhando. Se ele tivesse parado ali, mas ele continuou porque ele treinou bastante a comunicação dele. E ele disse assim: o Francisco precisou se ausentar do trabalho mais cedo para quê? Para auxiliar a esposa no trabalho de parto. Olha que mensagem mais pontual, mais objetiva e que quebra qualquer possibilidade do gerente, dessa pessoa, ir em cima desse funcionário, criticar, penalizar, advertir, certo? A finalidade é um ponto importantíssimo que não pode sair da sua informação, não pode sair do seu texto. Por favor, isso ajuda o outro a entender melhor você, a entender melhor quais são as suas motivações, a ser mais empático com você. Tudo bem? Essa é uma comunicação eficaz. E olha só, se você está gostando dessas dicas até agora, dá uma olhada logo em seguida aqui na descrição desse vídeo, porque eu estou deixando um link do meu e-book que vai trabalhar exatamente
todas as regras têm a regra do mais e do menos, como outras regras importantíssimas para você desenvolver uma boa comunicação na hora de escrever. Tem situações hipotéticas que você pode estar olhando lá para aquele seu material do e-book e retirando ideias para poder performar em uma situação específica que você vai estar vivenciando. Tem muitas outras oportunidades de você estar melhorando a sua comunicação nesse e-book. Caso seja do seu interesse, eu acho importantíssimo você dar uma olhada logo depois. A dica número 3 é: não fragmente a sua mensagem. Como eu disse anteriormente, é importante a gente escrever a mensagem de uma maneira completa. Se você está muito apressado, não inicie uma conversa importante com outra pessoa. Portanto, não manda só olá, enter, bom dia, enter, e vai-se embora e vai resolver outro problema. Não faça isso, pelo amor do Pai. Comunique-se de maneira completa, seja eficiente naquilo que você vai escrever. Importantíssimo, não fragmente sua mensagem, escreva sua mensagem por blocos. Olá, vírgula, bom dia, exclamação. Dá um enter sem mandar a mensagem. Eu gostaria de solicitar, não sei o que, mas eu gostaria, e continua a sua mensagem até você concluir a informação principal. Não faça isso em empresa, não faça isso com os seus amigos, não faça isso com ninguém. Mande mensagem por completo e essa dica vai ser eficiente na sua comunicação se você aplicá-la a partir de hoje mesmo, tudo bem? E a quarta dica é: use a vírgula no lugar certo. Essa dica, ela é tão importante que eu não poderia deixá-la aqui solta no ar sem te dar uma oportunidade de aprender mais profundamente o quanto que a vírgula, se usada corretamente, ela pode fazer a diferença na sua comunicação. E, se não usada corretamente, o quanto que ela pode atrapalhar a sua comunicação. Ela pode acabar com a sua comunicação. Então, ela é tão séria, que eu criei um vídeo para você, especialmente aprender regras básicas do uso da vírgula, mas já vai com a consciência de que a aula não vai ser uma aula enfadonha, porque aqui, nesse material aqui, é aula mesmo, tá? Mas não vai ser um material enfadonho, você não vai se cansar, você vai perceber a importância da vírgula e ainda assim vai começar a gostar. Não é uma aula de língua portuguesa chata, ela tem um foco importante na comunicação e é isso que você vai aprender se você acompanhar esse vídeo do início até o final, tá bom? Depois vai lá, me conta direitinho se você entendeu, tá bom? E a quinta dica e última dica, que é uma dica muito importante, que você não pode abrir mão dela, é: escreva sem abreviações. Em se tratando de um mundo acelerado como esse que nós estamos vivendo, a importância de escrever bem é mais do que necessário. Mas, em contrapartida, o que as pessoas estão fazendo é acelerar também a sua forma de escrever. E, gente, isso tem se tornado cada vez mais gritante, cada vez mais assustador. As pessoas não pegam mais uma caneta para escrever, é tudo agora no WhatsApp, é tudo agora no celular. E isso tem o seu grau de benefício, mas também tem o seu grau altíssimo de malefício. Evite, para o bem da sua comunicação, evite escrever de forma abreviada. Eu pego o aluno escrevendo redação para o Enem, desse jeito aqui, vou escrever aqui ao lado, desse jeito aqui, o que? Gente, eu demoro a acreditar que isso é real. Como assim um aluno de ensino médio de 16 anos, já prestes a prestar um vestibular sério no Brasil, escreve o que junto? E escreve repetidas vezes, porque eu já corrigi 1, 2, 3 vezes e acontece repetidamente. O que eu tenho enxergado é que as pessoas estão escrevendo tanto de forma errada, tanto para acelerar o processo, que acabam internalizando isso como verdade absoluta. Isso está errado. Eu não consigo provar para você, mas eu acredito
piamente que já deva existir esse tipo de pessoa que não sabe que VC vem de você. Eu custo acreditar que possa existir esse nível de pessoa, mas eu tenho quase certeza que já existe. Então, olha só, a dica é: escreva sem abreviações. O nosso cérebro, quando recebe informações repetidas vezes, ele começa a acreditar naquilo. Então, a sua forma abreviada de escrever pode prejudicar a sua comunicação na sua escrita. E o que é pior, vai empobrecer a sua escrita, vai enfraquecer o seu argumento. E quem tiver tendo acesso a essa informação pode acabar descredibilizando aquilo que você está falando. Tá? Isso é muito sério mesmo. Então, tomem consciência, são 5 dicas preciosíssimas. Eu vou esperar você nos próximos vídeos para que vocês possam acompanhar esse processo de crescimento da sua comunicação e possam ser cada vez mais eficientes na sua forma de dizer, na sua forma de escrever. Tá bom? Então, eu fico por aqui, te aguardo nos próximos vídeos, hein? Até mais!